Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as encíclias. Todo mundo que gosta de encíclica estava ansioso por esse momento do ano, onde as encíclicas começam a florir a todo vapor. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a encíclica Cordígera atropurpúrea, sobre a encíclica Rand e sobre o híbrido das duas, que tem muita confusão nisso aqui, muita planta comercializada com o nome errado. E eu vou ensinar para vocês a perceber algumas diferenças entre elas e a conhecer elas melhor. E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as encíclias, né? Eu trouxe duas espécies aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre elas e o híbrido que elas geram, né? Que é a encíclia Rand, a encíclia Cordígera e o cruzamento delas, que é a Rio Clarense. A encíclia Rand, para a gente conhecer um pouquinho mais ela, a gente vai saber que ela é uma planta brasileira, normalmente ocorrida no Pará e em Rondônia. Eu trouxe aqui um exemplar para mostrar para vocês de uma encíclia Rand bem adulta, de uma sementeira que nós fizemos. A encíclia do Pará normalmente tem um labelo bem menorzinho e a de Rondônia normalmente tem uns labelos maiores. Mas algumas características da encíclia Rand a gente já pode começar a perceber. Primeiro, que a principal que difere ela das outras é que ela é uma planta muito mais plana, né? A encíclia Cordígera, você vai ter um recuo ali da sépala, né? Que eu vou demonstrar ali para vocês. E o que eu quero com esse vídeo é mostrar as semelhanças, diferenças e mostrar os híbridos que são muito parecidos e que são muito fáceis de confundir tanto com uma quanto com outra, porque uns saem aos pais, né? Outros saem às mães, então complica, porque uma sai muito parecida com Rand, outras saem muito parecidas com a atropurpúrea ou Cordígera atropurpúrea, né? Que eu vou falar a respeito do nome também. Mas a Rand é uma planta bem brasileira, predominantemente as folhas são muito comuns ser escuras, claro que tem a variedade alba, que ela é verde com labelo branco, né? Essa daqui é marrom com labelo branco e rosa. Mas é sempre importante você observar que as Rands, elas têm folhas finas e longas, né? O bulbo dessa cebolinha bonitinha que as encíclias têm, que todo mundo adora, né? Que aqui você pode perceber aqui nessa planta. Até deu uma enrugadinha, mas os bulbos novos estão lisinhos, estão bem gordinhos, tá bem gordinha, bem hidratada, mesmo em pleno calorão que a gente está passando aqui. A outra espécie é a encíclia Cordígera, né? É muito chamada como encíclia atropurpúrea, né? Eu acredito que seja equivocado esse nome, porque atropurpúrea ficou popular no Brasil como sendo dessa variedade, não necessariamente o nome da espécie. Então, usar como encíclia atropurpúrea seria completamente errado. Claro que em nomes, né, existe uma discussão muito grande sobre nomenclatura das encíclias, né? A encíclia Cordígera tem uma distribuição muito grande, ela já foi revisada para ser chamada de encíclia macróquila, né? Ou macroquila, se eu não me engano. E o que eu acho que é mais aceitável e que todo mundo pode saber e usar, que é muito mais fácil de se comunicar com o nome dessa espécie, é Cordígera mesmo, que já é conhecida com esse nome no Brasil há muito tempo. Dizem que ocorre no Brasil, mas ocorre em vários outros países, até o México ali tem uma distribuição bem bacana, bem grande. Então, provavelmente, se essa distribuição é grande, deve ter muita variação. Tem muitos perfis diferentes de encíclia Cordígera. Tem de labelo menor, tem branca com labelo com centro colorido, tem alba, né? Então tem assim uma variação bem bacana. Tem labelo rosa. Essa daqui seria o que eu conheço como encíclia Cordígera variedade atropurpúrea. É importante você identificar e conhecer a planta. Essa daqui é uma planta da coleção. Até tem umas folhinhas aqui manchadas, mas os bulbos novos estão limpinhos. Já está fecundada para poder reproduzir com uma irmã dela, né? Porque eu vejo muitas encíclias sendo comercializadas hoje com o nome de encíclia atropurpúrea e eu vou mostrar que muitas vezes não é isso. Eles estão muitas vezes comercializando o híbrido como sendo essa espécie. E o correto seria chamar de encíclia Cordígera, né? Variedade atropurpúrea. Todas essas que estão aqui na mesa, tirando a Cordígera e a Rand, são híbridos das duas. Então você vê que tem muita semelhança, algumas se parecem muito com esse perfil aqui. Ressaltar nessa planta
é a folha, né? A folha e o bulbo. A folha da cordígera, todas as cordígeras que eu conheci são folhas largas. É muito comum ela dar essa curva, né? Fazer essa curva na folha. E o bulbo, né? Claro que essa daqui tá super nutrida. O vasinho dela já ficou pequeno, ó. Já vai ter que ser replantada assim que acabar a floração. Na verdade não vai ser replantada porque tá com cápsula. Até trincou o bulbo ali. E é um bulbo bem cebola, bem grande, né? Você vê aqui que, ó, olha o tamanho desse bulbo, como ele tá ficando, né? Vou tirar aqui uma bainha. Olha como ela tá, né? Isso daqui é cordígera, né? Cordígera forma esses bulbos desse tamanho, dá essas folhas largas e curvas, né? Muito diferente da Hand, ó. Quando você coloca uma do lado da outra, fica fácil falar o que é Hand e o que é cordígera, né? Agora, quando você vai para o híbrido, já é muito mais difícil de identificar quem é quem. Você já começa a pensar, mas parece com cordígera, né? Ou parece com Hand. E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas diferenças. Como eu falei, a Hand sempre é plana. Observa como a cordígera tem essa flor, formando uma, vou chamar de garras, né? As sépalas, né? Elas fazem essa retração, né, da ponta da flor. Eu nunca vi uma cordígera que não tivesse essa característica. As faces laterais do labelo normalmente sobem e são juntas em cima, diferente da Hand, que aponta para frente, né? Então são uma diferença bem fácil de identificar. E o próprio labelo mesmo, né? O labelo da cordígera, eu nunca vi uma cordígera, as marcações do labelo. Aqui dá para ter uma noção, ó, de como que o labelo da orquídea, da cordígera é, né? Tem essa marcação bem forte que você não encontra na Hand. Você encontra, mas muito mais recuado. É um labelo diferente. A Hand, ela consegue ter um labelo mais plano, né? E a cordígera dá uma enrolada mais fácil aí. O polinário também é um pouquinho diferente. Se você for olhar uma coluna comparada com a outra, é um pouquinho diferente. Então, assim, são vários detalhes que quando você olha para essa espécie, que é a cordígera, você consegue diferenciar ela da Hand. Vou até pôr aqui bem do lado para vocês poderem visualizar uma com a outra. Né? Elas têm muitas semelhanças, mas têm suas diferenças. E essas duas aqui são plantas espécie, né? Existem na natureza, registrado e tudo mais. Agora a gente vai para os híbridos. Olha que legal. Muita gente está vendendo aí a Atropurpurea, que não é Atropurpurea. Essa sementeira aqui eu comprei como sendo Atropurpurea, mas já tendo quase 99% de certeza de que não era. Eu sabia que era um Rio Clarense, tá? O nome de registro dessa planta é Rio Clarense. Aqui, ó, eu vou separar as que parecem com a mãe, vamos chamar assim, né? Ou seja, todas que saíram com o labelo íntegro, né? Todo colorido. Sobe um pouquinho a sépola. A maior parte, olha, essa ficou plana e ficou plana. Essa daqui, ó, ela já quis começar a dar uma recuada, uma retraída aqui na sépola. Ó. Ficou muito mais semelhante à cordígera. Essa planta aqui, se for cruzada novamente com cordígera, já é muito difícil de você garantir que não é cordígera. E aí você começa a perceber que até a folha ficou mais larga. Ó. Mesmo a folha sendo longa, ela ficou uma folha muito mais larga. Esses indivíduos aqui, todos são híbridos, todos são irmãos e todos são Rio Clarense, né? Mas são muito parecidos com a nossa amiguinha ali, a Atropurpurea, né? Comumente chamada como Encíclia Atropurpurea, mas que na verdade é Encíclia cordígera, desculpa. Variedade Atropurpurea. Pelo menos para poder entender, a gente pode usar essa nomenclatura. Se na taxonomia ela não é aceita, aí já é outra discussão. Mas é muito fácil de você encontrar, conversar a respeito, entendendo ela com essa nomenclatura que eu tô falando para vocês, tá bom? E as outras, vocês podem observar que são a cara de Hand. Se você começa a olhar aqui, ó, essa daqui ainda tá com a Hand mais cheio. Mas quando você olha essa planta aqui, ó, é uma super Hand. Essa flor aqui tá melhor para mostrar. Quando você começa a pôr essas plantas que tem o labelo riscado do lado de uma Hand, é quase impossível você dizer que não é. Vou colocar aqui, ó, todas que são semelhantes à Hand. E aqui a Hand. Olha, se tiver tudo numa caixa, a chance de você dizer que tudo é Hand é grande.
né? Mas aqui, ó, essa planta aqui mesmo, ó, é uma Hand maravilhosa, se você for olhar, né? Mas na verdade ela é um híbrido, né? Então assim, até é importante você saber a origem, né? A procedência, qual foi o cruzamento, de onde que veio essa planta. Essa Encíclia Hand aqui que nós usamos para fazer, as duas plantas são plantas características claras de Hand, não tem nenhum traço de outra planta, né? Agora você olha essa planta aqui, ó. A planta é a cara de Hand, o bulbo ficou só um pouquinho maior, mas a folha longa, escura, a flor, o que vai denunciar um pouquinho é a cor que está muito intensa, o que não significa que pode não ter Hand nessa cor, mas é menos comum. Então assim, entendeu? Então é muito importante você saber a procedência e também saber diferenciar. Muitas encíclias atropurpúreas, que na verdade são Rio Clarense, estão sendo comercializadas. E é até por isso que nós fizemos um cruzamento, não sei se alguém percebeu, mas aqui já está até etiquetado, ó. Eu fecundei essa flor para poder reproduzir essa variedade desse indivíduo, para poder ter muitas encíclias dessa daqui, que está muito difícil de encontrar. Essa planta aqui está bem rara de ver para vender, na verdade. E a gente tem duas plantas só na coleção, ou 3, e são preservadas para a gente poder reproduzir. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre as encíclias. Vamos ter outros vídeos sobre encíclias, porque tem muita encíclia subindo no haste floral. Conto com vocês no nosso próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe aí com todo mundo. Com certeza você conhece alguém que também ama encíclia e vai adorar ver esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.